Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a mensagem cristã. Mensagem cristã. Nessa nossa caminhada ao céu, a pátria celestial, lugar que Jesus preparou para todos, nós encontramos da parte de Deus muitas mensagens. Mensagens de alerta, cuidado, de atenção, mensagem de ânimo, mensagem de perigo. E essas mensagens são constantes. Bendito aquele que, ao caminhar para o céu, está atento à mensagem cristã, às mensagens de Deus. Quando um pregador se levanta e fala, eu preparei uma mensagem para o meu público, na verdade, ele preparou um estudo, preparou um sermão. A mensagem já está preparada aqui, é a Bíblia. Eu não tenho mensagem, a mensagem não é minha, a mensagem não é do pregador. A mensagem sempre é de Deus, sempre será de Deus. A mensagem cristã, proclamada ao longo dos séculos pelos homens de Deus, muitos desses discursos, muitas dessas lições estão gravadas aqui na Bíblia para o nosso aprendizado. O escritor William Barclay, ele faz um comentário bastante interessante a respeito da mensagem cristã. Ele chama a nossa atenção para 7 fatos da mensagem cristã, pelo menos 7. Começando aqui no livro de João, no Evangelho de João, o escritor chama Jesus de o Verbo. Essa palavra é quase um sinônimo para mensagem cristã. Jesus é conhecido como o Verbo. Vá comigo para Marcos capítulo 2, e nós vamos encontrar no versículo 2, Marcos 2, versículo 2, o seguinte: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. É a mesma palavra que João escreve aqui, mencionou, o Verbo. Jesus anunciava a palavra. Jesus anunciava a mensagem cristã. Em Marcos também, capítulo 4, versículo 14, olhe outra palavra que é usada, a mesma para verbo. Marcos 4, versículo 14. O semeador semeia a palavra. Aqui, na parábola do semeador, Jesus fala que o semeador, o pregador, semeia a palavra. Encontramos também este sentido para o verbo em outro texto aqui, Atos 14, versículo 25. Atos 14, versículo 25. Nós vamos encontrar também o mesmo sentido para o verbo, essa mensagem que vem dos céus. Atos 14, 25. Diz o seguinte, olha o que Lucas escreveu aqui. E tendo anunciado a palavra, está vendo? Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a mensagem de Deus. Também em Lucas capítulo 5, versículo 1, nós vamos encontrar uma outra maneira que os escritores usaram para o verbo. Lucas 5, versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra. Está vendo? Apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré.
Mais frequentemente declara-se que esta é a palavra de Deus, o Verbo, a palavra de Deus. A mensagem cristã é a palavra de Deus. Falei há pouco que o autor, comentarista Barclay, mencionava 7 maneiras diferentes para expressar a mensagem cristã. Vejamos algumas delas. Uma delas, Atos 15, versículo 17, fala o seguinte, verso 7, Atos 15, versículo 7. Atentem, versículo 7, Atos 15, versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. A mensagem cristã é uma mensagem de boas novas. Para que através do meu intermédio ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Uma das maneiras que encontramos aqui na Bíblia para esta palavra, o verbo, é uma palavra de boas novas, o Evangelho. O Evangelho, os Evangelhos trazem novas a respeito de Deus, enchem o coração de alegria, enchem o coração de amor. Como é gratificante encontrar nos Evangelhos, ler nos Evangelhos, a biografia de Jesus Cristo, a sua obra, o seu amor, o seu conforto, as suas repreensões. O Evangelho são boas novas. Mas também nós vamos ver em João capítulo 17, João 17, versículo 17. João 17, 17, nós vamos encontrar uma outra palavra aqui. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A mensagem cristã é uma palavra de verdade. A mensagem cristã é uma palavra de boas novas. A mensagem cristã é uma palavra de verdade. A totalidade da vida é a busca da verdade. A totalidade da vida é a busca da verdade. O homem vai atrás de tudo à procura de algo sólido, definitivo, verdadeiro. E a mensagem cristã é uma palavra de verdade. A mensagem cristã é uma mensagem que oferece ao homem a certeza. A tua palavra é verdade. Pode acreditar, pode confiar. A tua palavra é a verdade. Continuando, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 16, Filipenses 2, versículo 16, vamos encontrar aqui uma outra forma expressa. Filipenses 2, versículo 16. Preservando a palavra da vida. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Surge aqui a mensagem cristã, é uma palavra da vida. Capacita o homem a deixar de existir por si mesmo e começar a viver. A mensagem cristã é palavra de vida. Não é palavra de morte, palavra de destruição, palavra de fracasso. A mensagem cristã, segundo o apóstolo Paulo, é a palavra da vida. A humanidade corre desesperadamente em busca de socorro. Salomão escreve:
Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o final caminhos de morte. A mensagem cristã é palavra de vida. Continuando nosso estudo, leiamos em Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Carta aos Hebreus 5, versículo 13. Fala o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Uma outra maneira de expressar o verbo, a mensagem cristã, o autor coloca aqui, o escritor coloca aqui, palavra da justiça. A mensagem cristã é uma palavra da vida, é uma palavra da justiça. Justiça é o caminho da retidão. Justiça fala da ideia de Deus apresentando ao homem um novo padrão de conduta, uma nova maneira de viver, uma nova filosofia de viver correta, uma palavra da justiça. Nós nascemos lambuzados, sujos no pecado. Isaías escreveu que cada um de nós andava desgarrado, cada qual no seu caminho, nas suas ideias, cada qual buscando as suas próprias orientações e caindo nas desorientações. Jesus Cristo, nessa mensagem, ele mostra ao homem uma palavra da justiça, palavra da retidão. O homem por si só não pode formar, criar, inventar um caminho de retidão. O homem é perdido, o homem é manchado pelo pecado. Por isso que Deus apresenta a mensagem cristã. E nessa mensagem cristã a mensagem cristã é também uma palavra da justiça. O apóstolo Paulo vai usar uma outra expressão aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Segunda carta aos Coríntios 5, versículo 19. Acompanha, por favor. Segunda carta aos Coríntios 5, 19. Ele escreveu assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, preste atenção, confiou a palavra da justiça. Desculpem, da reconciliação. Confiou a palavra da reconciliação. A mensagem cristã é uma palavra de reconciliação. A essência dessa palavra, Deus não é nosso inimigo. Reconciliação. A essência dessa palavra é isso. Deus não é inimigo do homem. Que coisa maravilhosa. Deus ensina que nós, homens, nos tornamos inimigos de Deus. Nós voltamos as costas para Deus. Mas aqui, Paulo fala que Deus colocou em nós a palavra da reconciliação. Esta é a mensagem cristã. Deus não é inimigo do homem. Deus é amigo do homem. Deus busca o homem. Deus é misericordioso para com a raça humana. Já estudamos aqui em outras ocasiões o grande amor de Deus demonstrado na pessoa de Jesus Cristo. O grande amor de Deus demonstrado por toda a raça humana. Jesus ensina em um dos seus sermões: a chuva cai sobre os justos e injustos. Deus ama todos igualmente. E essa mensagem cristã é uma palavra de reconciliação. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10, Paulo escreve o seguinte, Romanos 5, versículo 10. Porque
Se nós, quando inimigos, acabei de falar, Deus não é nosso inimigo, Deus é nosso inimigo. Mas nós, aqui, ó, logo muito mais agora, desculpa, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, de novo a palavra, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. A mensagem cristã é uma palavra de reconciliação. A próxima palavra que vamos encontrar nesse estudo sobre a mensagem cristã está no livro de Atos, Atos capítulo 13, verso 26. Atos 13, verso 26. Fala o seguinte: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge e Panfilha, porém apartaram-se deles. Eu vou ler o versículo 26, Atos 13, versículo 26. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. A mensagem cristã é uma palavra de boas novas. A mensagem cristã é uma palavra de verdade. A mensagem cristã é uma palavra da vida. A mensagem cristã é uma palavra da justiça. A mensagem cristã é uma palavra de reconciliação. Aqui em Atos, capítulo 13, versículo 26, a mensagem cristã é uma palavra de salvação. É o mesmo que palavra de salvamento, palavra de libertação. Alguém que estava enclausurado, preso, amarrado, algemado, aqui no sentido bíblico, espiritual, preso nos pecados, nos laços de Satanás, amarrado, acorrentado, rumo ao inferno. Jesus apresenta na mensagem dele, mensagem de salvação, mensagem que livra o homem da culpa, do medo da morte, do medo do pecado, do medo de Satanás. O medo das consequências do pecado. Jesus perdoou. Jesus quer livrar todos da condenação do pecado, que é o inferno. E Paulo apresenta aqui que esta palavra da salvação. Jesus salva o homem dos laços e do poder do maligno. Jesus fala aos fariseus: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente, definitivamente sereis livres. Isso é salvação. Isso é libertação. A mensagem cristã é uma palavra de salvação. Veja comigo, por favor, lá na primeira carta aos Coríntios 1, versículo 8. Primeira carta aos Coríntios 1, 18. Primeira carta aos Coríntios 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A mensagem cristã é uma palavra da cruz. A mensagem cristã é uma palavra da cruz. A palavra da cruz é a história de quem morreu pelas pessoas. Isso é a mensagem da cruz. Isso é a palavra da cruz. É a história de um amor que não se deteve até chegar aos próprios limites do sacrifício. A mensagem cristã é uma palavra da cruz. Não há nada que Deus não sofra e sacrifique por amor aos homens. Isso é a mensagem da cruz, palavra da cruz. Portanto, o centro da mensagem cristã é a cruz. Certamente a palavra da cruz
é loucura para os que se perdem. Aqueles que não entregaram sua vida a Jesus Cristo, os textos bíblicos para eles não fazem sentido. A menos que se arrependam e entreguem suas vidas a Jesus Cristo, aí a palavra de Deus fará sentido, diferença em seu viver. Enquanto isso, a palavra da cruz é loucura. Para eles, pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia é besteira. Estudar a Bíblia é perder tempo. É loucura. Não é? É loucura para os que se perdem. Mas você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, já foi lavado pelo seu sangue, já foi perdoado, já nasceu de novo, já recebeu de Deus a justificação. Para você, diz a Bíblia, é o poder de Deus. Está vendo? A mensagem da cruz é o poder de Deus. Nessa caminhada à cidade celestial, que bom encontrar aqui na Bíblia mensagem de poder, palavra de conforto, de orientação, de sustentação nessa caminhada. Em meio aos vendavais, aos dissabores da vida, a Bíblia fala que a palavra da cruz é o poder de Deus. Um poder de Deus que está no teu coração, está no coração de todo aquele que já nasceu de novo. Portanto, o centro da mensagem cristã é a cruz. O centro da mensagem cristã é a cruz. Lá na primeira carta aos Coríntios, versículo 15, o apóstolo Paulo vai mostrar aí o cerne, a essência, o centro dessa mensagem cristã. Primeira carta aos Coríntios 15, 3 e o 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Aí ele começa. Eu recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados. Paulo acreditava nessa verdade. Alguém morreu no meu lugar. Tantas boas obras, religiosidade, orações, rituais, nada substituíram ou substituem o sacrifício de Jesus. E Paulo reconheceu isso, que Jesus morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. Desde Gênesis, Deus vem falando sobre a morte de Jesus pelo nosso pecado. Versículo 4, que Jesus foi sepultado. Uma prova que morreu. Alguém fala, não, Jesus na cruz teve um desmaio. Aí colocaram naquela tumba gelada, aí ele despertou, voltou a viver, acordou. Ele não morreu, ele apenas desmaiou. A Bíblia fala que Jesus morreu segundo as Escrituras. Que Jesus foi sepultado e que Jesus ressuscitou também conforme as Escrituras. Aqui é a essência da mensagem cristã. A mensagem cristã, portanto, é uma palavra de boas novas, uma palavra de verdade, palavra da vida, palavra da justiça, palavra da reconciliação. A mensagem cristã é uma palavra de salvação. E a mensagem cristã é uma palavra da cruz. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Eu quero ler o seguinte. Lucas, capítulo 2. Preste atenção aqui nessa mensagem, escrita por Lucas. E nós vamos ver aqui logo no nascimento de Jesus Cristo, a grande mensagem para a humanidade. Lucas capítulo 2, versículo 9. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Que novas são essas? Que evangelho é este? Que mensagem é esta? Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, o Cristo,
o Messias, o ungido, o separado, o consagrado. Esse Jesus, o Senhor. Mensagem cristã. Os anjos anunciaram essa mensagem. Os pregadores continuam anunciando essa mensagem. A Bíblia continua sendo lida e cada leitura encontramos a mensagem cristã, a mensagem celestial, a mensagem de Deus. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra revelada, encarnada. Jesus é a mensagem do céu para nós. Você e eu precisamos muito dessa mensagem. Você e eu precisamos muito de Jesus. Se você acha que não precisa de Jesus, Jesus fala, a escolha é sua. A escolha é sua. Então não precisa de médico. Não precisa de médico. Os sãos, Jesus falou. Os que se acham curados, não precisam de médico. Está desprezando. Mas aquele que reconhece, Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso dessa mensagem. Eu preciso compreender melhor essa mensagem cristã. A vida aqui na Terra é muito curta. O Senhor preparou um lugar no céu para muita gente. Eu quero fazer parte deste povo. Eu quero fazer parte das pessoas lavadas pelo sangue de Jesus. Eu quero hoje entregar a minha vida a Jesus Cristo. Esta mensagem cristã eu preciso conhecer para que a minha vida seja segura, a minha vida seja alegre, a minha vida seja próspera, a minha vida seja diferente. Deus te abençoe, eu vou orar. Santo Deus, ajude nossos ouvintes a compreender cada dia a mensagem cristã. Te agradeço pela Bíblia, te agradeço por este livro escrito no nosso próprio idioma. Como é agradável ler a Bíblia e encontrar aqui mensagem de alento, mensagem de cuidado, até mesmo mensagem de repreensão, visando sempre o nosso bem-estar espiritual, físico, social, em todos os aspectos. Te agradeço, Senhor Deus, por Jesus ter vindo a este mundo e morrer pelo nosso pecado. Que os nossos ouvintes ainda que não entregaram a vida a Jesus Cristo neste momento, clamando ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor, atenda as suas orações, perdoa seus pecados, lava os seus corações no sangue precioso de Cristo, colocando os seus nomes no grande livro da vida. Quando forem recolhidos à eternidade, entrem nos céus, lavados pelo sangue de Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.